Todos trouxeram Bíblia? Todos trouxeram Bíblia? Amém? Todos têm Bíblia aí? Aleluia. Se não tem, adquire na nossa livraria. A está vendendo. É a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus então em primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E que possamos ler a palavra de Deus, amados irmãos, nesta noite, entendendo o que nós estamos lendo. E que você possa deixar aqui essas palavras que nós lemos agora, você possa deixar essas palavras penetrar no teu coração, porque são palavras de vida, são palavras de poder, são palavras de vida eterna, são palavras de Deus. Leia com atitude de meditação, de entendimento da palavra. Não leia simplesmente por ler, mas leia entendendo o que nós vamos ler agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a seguir nós vamos até o 25. E você possa meditar em cada versículo da palavra de Deus e deixa esses versículos adentrar no teu coração. Todos acharam, amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, aleluia, para uma herança incorruptível e incontaminável, aleluia, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contestado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. A qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual a salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foi revelado que para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora a vós foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, bendito é o teu nome, Jesus, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós,
E por ele creres em Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Ele lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne, como a erva, e toda a glória do homem é como a flor do campo. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra nesta noite. Estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco pelo teu Espírito. E fala comigo, Pai querido, porque eu preciso ouvir a tua voz. Pois queremos herdar a mansão celestial, papai. Queremos ser fiéis a ti. E completa a obra pelo Espírito Santo em cada um de nós, ó Pai, o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os amados irmãos, podem chamar assento adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós louvamos agora falando: eu me prostro diante da cruz. Quando nós prostramos diante do Senhor Jesus, nós nos humilhamos aos pés do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Jesus, lá na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. E esse louvor fala lá no íntimo e no profundo do nosso coração, porque eu me prostro diante da cruz. Sonda-me, Senhor. E nós vemos que a palavra de Deus nos mostra, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não tem recursos, não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem mansões, não tem iate, não tem nada no mundo que possa pagar a minha salvação e a tua salvação. A palavra não mudou. A palavra é a mesma. O versículo 19 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Domingo passado nós falamos sobre o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falamos do cordeiro que foi sacrificado. Foi o cordeiro que livrou os israelitas de morrer lá no Egito, porque passaram o sangue na verga da porta. E o destruidor passou, mas não morreu nenhum do povo de Israel. E é esse sangue, amados, que nós falamos agora, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus veio na terra sem pecado. Em tudo ele foi tentado, passou em todas as provações que você possa imaginar. Por isso que ele pode interceder por mim e por você. Então, mas pelo precioso sangue do cordeiro, nós somos mais que vencedores. É pelo sangue que nós vencemos. E o sangue de Cristo significa muito para nós, pois a palavra de Deus fala mais de 400 vezes sobre o sangue de Cristo, o valor do sangue de Cristo. E aquele que compreende isso
É pela fé. É pela fé que nós entendemos o valor do sacrifício do sangue de Cristo. Não é humanamente entendendo, não. É espiritualmente, porque nós nascemos de novo. Nós tornamos espirituais a partir do momento que eu e você cremos na palavra de Deus. Então nós somos salvos pelo poder do sangue de Cristo. Mas você também tem o seu sangue nas tuas veias correndo. Você tem o sangue correndo no teu corpo, nos teus órgãos. E o sangue é vida para o teu corpo. Se você esgotar o sangue do teu corpo, você morre. Você precisa do sangue. O sangue leva os nutrientes para o teu corpo. Se você não tiver o sangue no teu corpo, você morre fisicamente. E se você for estudar sobre o sangue dentro do teu organismo, ele tem várias funções. Que é necessário nós termos o sangue. Quando você fica doente e chega no hospital, você fala os teus sintomas para o médico fala, vamos fazer o exame de sangue. E quando ele faz o exame de sangue, ele vai e pega o resultado e fala, agora estou com o diagnóstico da tua vida aqui. Por aqui eu posso te falar como você está. Os médicos entendidos, que estudaram para isso, entendem. Pelo resultado do sangue, ele vai falar, você está anêmico. Você tem isso, você tem diabetes, e assim por diante. O sangue também, do organismo humano, ele também ajuda a expelir as coisas que não são boas. Porque ele acaba levando lá para o rim, para o fígado, e vai tirando as impurezas. Mas e o sangue de Jesus Cristo? O que tem a ver isso? A palavra de Deus nos diz que eu e você somos igreja. A palavra de Deus nos diz que somos corpo. Estamos ligados um ao outro pelo sangue de Jesus Cristo, pois Jesus pagou o preço. E a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. E o sangue tem que correr em nós, em mim e em você. Então vamos ver pela palavra de Deus, Lucas capítulo 22, versículo 14. Que você possa anotar esses versículos, que você possa memorizar os versículos, que você possa guardar a palavra de Deus no teu coração. Lucas capítulo 22, versículo 44, diz o seguinte: aleluia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. As gotas de sangue. A agonia de Jesus lá no Getsemane. Ele orava intensamente, e aí nossos pecados, nossas falhas, nossos erros Jesus estava sentindo lá no Getsemane. A agonia era tanto que ele começou a suar sangue. Por amor a nós, por amor a mim e a você. E essas gotas de sangue, ele não tinha sido crucificado, ele estava no Getsemane. Ele estava suando por nós. Porque quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden, Deus os tirou do jardim, colocou o anjo com a espada desbanhada para eles não entrarem mais no jardim. Deus diz na palavra dele, em Gênesis capítulo 3, 19, com o suor no teu rosto comerás o teu pão. O homem tinha que comer agora com o seu trabalho, ele tinha que suar. O homem perdeu o paraíso por causa do pecado. E Jesus quer nos dar a vida eterna, porque o homem perdeu o direito. Então Jesus já estava suando suor de sangue, porque nós temos que suar agora para ganhar nosso pão de cada dia.
No Salmo 128, versículo 2 diz assim: comerás o fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Por que isso? Porque Jesus estava suando sangue. O suor do sangue de Jesus tem poder para nos abençoar no nosso trabalho. Tem muita gente ganhando salários desonestos, de formas desonestas, que Deus não se agrada. Ludibriando, enganando, porque o homem é pecador, é a natureza. Principalmente o brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo. Mas quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, a palavra fala aquele que frutava não fruta mais, antes trabalhe ganhando o seu pão de cada dia. Deus abençoe o seu trabalho. Antes dele passar pela cruz, ele já estava suando sangue para você. A agonia é tão grande, não só o nosso, mas da humanidade toda. Veja a dimensão do poder do sangue de Jesus Cristo. Apesar de darmos trabalho para o nosso Deus, Jesus nos deu a salvação e a vida eterna pelo seu sangue. Damos trabalho para Deus. Né? Segundo ponto, Mateus capítulo 27, versículo 29. Quem achou pode ler para mim? Mateus 27, versículo 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Os irmãos viram aqui o que fizeram com Jesus? O que eles fizeram? Eles pegaram uma coroa de espinho. Seria que era espinho de rosa? Não. Era um espinho grande. Diz o historiador que é 72 espinhos longos. E colocavam sobre a cabeça de Jesus. Quando colocou sobre a cabeça de Jesus, o espinho começa a entrar e começa a cortar. E começa a escorrer o sangue. O sangue de Jesus começou a escorrer na cabeça dele. E o que os soldados faziam? Cuspiram, eles batiam, e quando eles batiam, o espinho aprofundava mais. Veja a dor de um espinho. Quando você espeta o dedo num espinho da rosa, fica um buraquinho assim, sai um pouquinho de sangue. Imagine Jesus com o sangue escorrendo aqui. 72 espinhos, tudo furando e saindo sangue por mim e por você. E muitas vezes nós não valorizamos a nossa salvação. Não damos valor pelo sacrifício da cruz. E Jesus está sofrendo na cruz, e o sangue escorrendo. E esse sangue nos traz libertação. Jesus Cristo é o Redentor e nos mostra que a redenção é alcançada na nossa mente através da palavra, através do Verbo vivo, através de Jesus, através do sangue de Jesus. E muitas vezes nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos o que o Senhor está falando conosco. E o sangue escorrendo na cabeça de Jesus e vai escorrendo. Mateus 27, 29 e 31 diz assim. Mateus 27, 29 a 31 fala. 29. E tecendo uma coroa de espinho puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus.
E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e levaram para ser crucificado. Veja o tempo que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Depois colocaram a capa. Depois bateram nele, cuspiram nele. E o sangue foi escorrendo até o rosto de Jesus. O rosto tudo sangrado. E não tinha como Jesus pegar e limpar. Por amor a você. Por amor a mim. Esse sangue foi escorrendo no rosto. Às vezes nós estamos incomodados. Uma poeirinha aqui a gente já quer tirar. Um cisco no olho a gente quer tirar. E o sangue de Jesus escorrendo pelo rosto, pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Por mim e por você. Não valorizamos nossa salvação. Brincamos de ser crentes. O sangue de Jesus está falando: estou morrendo por você. Estou dando meu sangue por você. Veja, o sofrimento de Jesus começou no Getsemane, gotas de sangue. Depois os espinhos na cabeça. E o sangue escorrendo e ainda as bofetadas na cabeça. Por amor a você e a mim. O sangue do Redentor escorreu pelo rosto. Isso significa que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aleluia, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós queremos que os irmãos entendam pela palavra de Deus que Deus quer que nós sejamos a imagem de Cristo. Que o mundo possa ver Jesus Cristo em nós. Os apóstolos, na cidade de Antioquia, foram chamados de cristão porque parecido com Cristo. Tinha a natureza de Cristo embutida neles, porque eles agiam da mesma maneira que Jesus agia. Então o mundo podia ver Jesus nos discípulos daquela época. Será que as pessoas podem ver Jesus em você? Você pode refletir a glória de Deus em você? Sendo que Jesus pagou o preço para nos purificar, para dar direito ao céu e à vida eterna. Nós temos que refletir a glória de Deus para o mundo. Como um espelho reflete o nosso rosto, nós temos que refletir a glória de Jesus. Não eu, mas a glória de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles, versículo 11, do capítulo 12. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vinda até a morte. Venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue que foi vertido. Começou no Getsemane, o suor, a coroa de espinho ferindo a sua cabeça e o sangue descendo ao seu rosto. Em João capítulo 19, versículo de número 34, a palavra fala também o que aconteceu com Jesus por amor a você e a mim. Diz assim, João capítulo 19, versículo 34. A palavra diz assim: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança.
E logo saiu sangue e água. É aquele que testificou e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura no que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que o transpassaram. Jesus foi furado do lado com uma lança. E a palavra fala que saiu sangue e água. E se nós lemos agora em 1 João capítulo 5, versículo 6, eu peço que os irmãos acompanhem pela palavra, porque é a palavra de Deus que está falando. 1 João capítulo 5, versículo 6, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. E estes três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho de homem, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho que em Deus não crê, é mentiroso, e o faz porquanto não creu no seu testemunho que Deus deu o seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta é a vida, está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que criais no nome do Filho de Deus. Jesus morrendo na cruz por você. E o testemunho de Deus para conosco. Quando o soldado furou a Jesus com a lança, saiu sangue e água. Olha o sofrimento de Jesus por mim e por você, e pela humanidade toda. Próximo, Marcos capítulo 15, versículo 15. Que Jesus sofreu por mim e por você, derramando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus entregou para que fosse crucificado. Açoitado Jesus. Os irmãos sabem que quando os judeus açoitam, são 41 chibatadas, 40 chibatadas menos umas, quer dizer, 39 chibatadas. E o chicote deles não é esse de reio, que são feitos, não. O chicote deles continha pontas de ferro, com 3. E quando eles nascavam o chicote nas costas do meu mestre, nas costas do meu Jesus, rasgava. E quando rasgava as suas costas, as costas do mestre, sangue saía por mim e por você. Sangue precioso de Jesus. Sangue glorioso, sangue maravilhoso de Jesus. Isso significa que Jesus estava levando nossos fardos em suas costas. Quem não tem fardos? Quantas pessoas não têm fardos? E nós sabemos que os fardos, a maioria das pessoas carregam nas costas. E Jesus levou nas costas. E não adianta nós negarmos isto.
Nós temos fardos. Os familiares têm fardos, amigos têm fardos. Mas Jesus levou nossos fardos nas suas costas. Mateus 8, versículos 16 e 17 fala: que fardos são esses? Mateus 8, 16 e 17. Que fardos são esses que Jesus levou nas suas costas? E chegar à tarde, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegar à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele com sua palavra expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus levou sobre si, pela sua chaga nós fomos sarados, porque o sangue saiu das suas costas quando o chicote cortou. O sacrifício de Jesus não foi fácil. Para nós foi fácil crer. Agora o problema é obedecer. Eu creio em Jesus, mas está sendo difícil obedecer a palavra. O sangue de Jesus, das costas de Jesus por você. João capítulo 19, versículo 23. João 19, 23. Diz o seguinte: tendo, pois, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo e não tinha costura. Aqui nesta palavra, neste versículo, nós vemos as mãos do Mestre sendo pregado na cruz. Imagine a dor já. O peso da cruz que ele teve que carregar pelo caminho e o sangue vertendo. Já estava fraquíssimo. O sofrimento todo que ele já passou pela noite toda de sofrimento. Tudo por amor a mim e a você. Agora chega lá no Gólgota, os soldados pegam a mão de Jesus e pá, prego de um lado e o sangue. E depois do outro lado e o sangue de novo espalhando pelas mãos do Mestre. E as mãos de Jesus começam a ficar ensanguentadas. Por isso que nós cantamos às vezes: mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. As mãos ensanguentadas de Jesus, por amor a mim e a você. Cristo derramou o sangue das mãos, e essas mãos ficaram ensanguentadas, e as mãos do Redentor onipotente, Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Deus que tira o pecado do mundo. E essas mãos têm poder para abençoar as nossas mãos e o nosso trabalho. Jesus abençoa as crianças. Jesus disse: não impeçais as crianças, pois dos pais é o reino de Deus. Tem pai que pede as crianças de vir na casa de Deus. Tem pais que deixam as crianças em casa. Mas nós temos que trazer os nossos filhos na casa do Senhor, ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos, inculcar a palavra de Deus para nossos filhos. Mas nós deixamos nossos filhos na frente da internet, dos games, das coisas que estragam a vida espiritual deles. Deus vai cobrar, porque Jesus pagou um alto preço para abençoar as crianças, abençoar a família.
e abençoar o nosso trabalho. Salmo 90, versículo 17, fala da bênção de Deus. Salmo 90, versículo 17. Diz assim a palavra: e seja sobre vós, sobre nós, a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A graça de Deus é suficiente. Então a mão do Mestre tem todo o poder para abençoar. E também no mesmo versículo 23 fala também dos pés. Quando eles pegaram o prego e cravaram os seus pés para firmá-lo na cruz. Imagine a dor quando eles começaram a cravar o prego e o sangue começou a jorrar, e a dor em todo o seu corpo, da cabeça à planta dos pés, todo dolorido, e sangue vertendo, e sangue vertendo, e sangue vertendo, por amor a mim e a você. E o sangue começou a banhar os pés de Jesus, escorrendo no madeiro, indo até o chão. E a terra recebeu aquele sangue inocente de Jesus. Precioso sangue de Jesus por mim e por você. O sangue banhou os pés de Jesus. E quando fala de pés, fala de nós caminharmos, de nós andarmos por onde nós temos andado. Então a palavra de Deus fala para nós que nós podemos atolar nossos pés no pecado. Salmo 69, 2 fala isso, que podemos atolar nossos pés no pecado. Diz assim: atolei-me em um profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Cuidado, por onde os teus pés estão andando. Os pés de Jesus foi furado para santificar-nos, para nos purificar-nos, para nos dar vida eterna. Às vezes nossos pés nos levam por caminhos que não são de Deus. A palavra fala que há caminho para o homem que parece ser bom, mas o final dele é morte. Então a palavra nos aconselha aqui que nós temos que tomar cuidado para não atolar nossos pés no pecado. Outra coisa que a palavra fala para nós, no versículo 17 do livro de Provérbios, fala assim: não ponha muitos pés na casa do teu próximo. Por que a palavra aconselha isso para nós? Quando a gente vai para fazer uma visita é uma coisa, mas quando a gente vai todo dia, aquela pessoa pode ficar enfadada de você, aquela pessoa pode ficar enojada de você. Por isso que a palavra fala: não vá muito, vai de vez em quando. A palavra fala também: pondera a vereda dos teus pés. Quer dizer, toma cuidado onde você está andando. Provérbios 24, 26. Jó fala para nós tomar cuidado com o caminho da falsidade. Quer dizer, por onde você anda pelo caminho da falsidade. Está em Jó capítulo 31, versículo 5. Depois fala assim: os pés correm para fazer o mal. Provérbios 1 e 16. Nós temos que tomar cuidado com nossos pés. E aqui a palavra também fala para nós também, onde eu quero chegar, é Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Nós falamos na terça-feira sobre isso. E a palavra fala aqui para mim e para você, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor,
Ele inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Nós temos que tomar cuidado. Deus quer reverência de nós, porque foi pago um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ter reverência na casa de Deus, não correr dentro da casa de Deus, não conversar na hora da pregação, mas ser reverente. A palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, são mais reverentes. Mas nós temos que ter reverência diante de Deus. Reverência no falar, reverência no vestir. Nós devemos estar na frente do espelho e falar: Deus, esta roupa te agrada? Está no teu agrado o Espírito Santo? Porque você tem o Espírito Santo, você pode falar com ele. E o Espírito Santo vai falar: não, essa roupa não está bom. Se você estiver sensível à voz do Espírito, se você não estiver, você vai ouvir só a voz do seu coração. E a palavra diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Vá pela palavra. Seja reverente diante de Deus. Seja cuidadoso para falar com Deus. Guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor. A palavra fala também para nós aqui: não esqueçamos quão formosos os pés que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boa salvação. Romanos 10 e 15. Se calcemos os nossos pés com o Evangelho da paz, Efésios capítulo 6, versículo 15. Calçar os pés com o Evangelho da paz. Nunca desanimemos, pois quão formosos os pés que anunciam o Evangelho da paz, os que trazem alegres novas coisas boas. Romanos 10, 16. E quanto à santificação, diz: fazei veredas direitas aos vossos pés, para o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Irmãos, marque este versículo. Hebreus 12 e 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E o 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Andar pelo caminho certo, pela palavra de Deus, que possamos seguir essa pisada de Cristo. Então Jesus abençoa a nossa jornada, nosso caminho, e Ele tem nos livrado das armadilhas que o inimigo tem se levantado pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus tem nos livrado pelo poder do sangue. Jesus, você tem a marca do sangue, você? Nós temos a marca do sangue de Jesus em nossas vidas? Se você tem a marca do sangue, a palavra fala que o inimigo não toca, porque você está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas se você sair debaixo da proteção de Deus, cuidado. Então Deus abençoe a nossa jornada, nosso caminho, a nossa vida e nossos testemunhos. Vamos, amados irmãos, entender que a palavra de Deus está falando: fique debaixo do sangue de Jesus. Salmo 121, versículo 3 diz o seguinte. Salmo 121, verso 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não pestanejará. É Deus que te guarda. Esteja debaixo do sangue de Jesus Cristo. Esteja debaixo da proteção de Deus, caminhando em vitória em vitória. E o sangue de Jesus é o sangue mais poderoso que existe. Quando nós lemos a palavra de Deus, não marca a referência aqui, nós sabemos que Jesus, Ele ressuscitou.
E quando ele ressuscitou dos mortos, na sua morte, a palavra de Deus fala em Mateus 28, que pessoas que estavam mortas ressuscitaram e entrou na cidade na morte de Jesus. E nós declaramos a poder no sangue de Jesus, porque Ele perdoou os meus pecados, Ele perdoou os teus pecados, Ele perdoou o pecado daqueles que se arrependem da humanidade toda. E daqueles que ainda vão aceitar Jesus, o poder do sangue de Jesus vai alcançar essas vidas e vai purificar o pecado deles. Mesmo que eles tenham os mais piores pecados que eles tiverem cometido, o sangue de Jesus tem esse poder para purificar. Veja como é poderoso o sangue de Jesus. Esteja debaixo do sangue de Jesus. Valorize o sangue de Jesus. E a palavra fala: ai daquele que pisar no sangue de Jesus. Daquele que rejeita o sangue de Jesus, daquele que não crê em Jesus, ai desses. Mas você fique debaixo do sangue, glorifique a Deus pelo sangue, exalte a Jesus pelo sangue. O sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado. Esteja debaixo do sangue. Vocês vão entender? Jesus começou a derramar o seu sangue lá no Getsemane. Suou. Ele abençoou o teu trabalho. O suor o teu trabalho. Jesus derramou o sangue quando colocaram a coroa de espinho na cabeça por você e por mim. E o sangue foi escorrendo sobre o seu rosto, para que você resplandecesse a luz de Cristo, para que o mundo veja Jesus Cristo reinando em você. As suas mãos furadas, o sangue vertendo para abençoar você e a mim. Os pés furados, sangue derramando para abençoar a tua caminhada, a tua jornada, a tua vida cristã. E o apóstolo Paulo escreve para nós nos revestirmos de toda a armadura, capítulo 6, versículo 10 em diante. Fala da armadura, a palavra de Deus, é o verbo vivo, é o sangue de Jesus, é o sangue da nova aliança. Nós vamos cear agora, nós vamos participar da ceia do Senhor. E se nesse teu trajeto, nessa caminhada, por onde você andou, você pecou, por onde você passou, você fez algo que Deus não se agradou. Então Coríntios fala: cuidado, mãozinha onde toca, cuidado do pezinho onde anda, cuidado com o olho onde vê. Nós pecamos. Pecamos no olhar, no falar, no pensar, no agir. Se nós não vigiarmos, essa palavra fala, nós vigiarmos, nós somos sóbrios e vigilantes. E tem pessoas que não vigiam, quer dizer, rejeita a palavra, então não vigia. Fala: essa palavra não é para mim, não, essa palavra é para fulano de tal. Deus fala com quem está presente. Deus fala com quem tem comunhão. Deus fala com aqueles que desejam fazer a vontade de Deus perfeita. Deus fala com aqueles que querem ficar debaixo do sangue. Deus fala com cada um de nós individualmente. Jesus não quer que nenhum de nós perca. Se nós pecarmos, e se nós confessarmos, Jesus fala assim: vai e não peque mais. A palavra fala: se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. A palavra fala: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E quantas vezes nós pecamos no falar, quantas vezes nós pecamos no olhar, quantas vezes nós pecamos por hipocrisia, porque somos ingratos. Quantas vezes nós colocamos uma máscara de crente para chegar na igreja, mas lá fora nós somos diferentes e não damos testemunho de crente salvo em Jesus. Sendo que Jesus vê tudo, Deus vê tudo.
Mas quando você arrepende mesmo dos seus pecados, e humilha os pés de Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, e você pode participar da ceia livremente. Agora tem aqueles pecados que você tem que falar com o pastor. São pecados de morte, são pecados que machucam o corpo. Esses pecados, nós temos que chegar para o pastor e conversar com ele. Mas quando brigamos com a esposa, ou brigamos com o filho, fazemos alguma coisa errada, simples, nós confessamos com Jesus, com Deus, e o sangue de Jesus remove esses pecados. Olha o poder do sangue de Jesus aí. E você sente o perdão de Deus aí neste momento, quando você realmente peca e confessa, e reconhece: eu errei. Nós vamos fazer uma oração agora, que você possa fazer uma análise do teu coração. Veja se você está fazendo realmente a vontade de Deus, se você realmente ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos colocar de pé agora, e você vai fazer uma análise diante do Senhor. Faça essa análise diante do Senhor, e humilhe-se diante de Deus para pedir perdão, para você participar da ceia livremente. Examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Vamos colocar de pé. Nesta oração você coloque-se diante do Senhor, que vê tudo, que sabe de tudo. Tenha coragem de sondar o teu próprio coração, ou pedir para o Senhor sondar o teu coração. Não tenha medo, porque se você tiver medo agora de sondar o teu coração agora, se Jesus voltar agora, você não sobe, porque você não se humilhou, não arrependeu. Tenha coragem de fazer isso agora, enquanto estamos no caminho para o céu. Coloque-se diante do Senhor e peça perdão. Participe da ceia livremente. Querido Deus, querido Pai, obrigado pelo sangue. Obrigado por esse sangue poderoso, por esse sangue maravilhoso vertido na cruz do Calvário. Oh Jesus, obrigado por ter nos purificado. E nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, em oração. E pedimos a Ti, ó Pai, sonda o nosso coração e olha para dentro dele. E se houver alguma hipocrisia, alguma coisa que não provém de Ti, vai tirando pelo poder do sangue de Jesus. Vai tirando pelo poder do sangue de Jesus. Vai tirando pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Vai nos purificando agora, Pai, por completo, da cabeça à planta dos pés. Se as nossas mentes, Pai, foram contaminadas com pecados, Pai, virtuais, pecados da internet, pecados que não Te agradam, que atingiram a nossa mente, que nossos olhos viram, Deus vai passando agora o sangue de Jesus, vai tirando esses pecados da nossa mente. Toda a raiz de amargura, toda contenda, toda abominação, toda blasfêmia, todo roubo, todo engano, toda mentira, vai tirando pelo sangue de Jesus nossos corações, Papai, para que possamos ter um coração igual ao Teu, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a viver a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, um coração disposto, Pai, a fazer a Tua vontade perfeita e agradável, Pai. Pois Tu és o Deus da prosperidade, Tu és o Deus que abençoa, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, pois todo o poder a Ti pertence nos céus e na terra, Pai. Por isso nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo, sangue purificador, Papai. Então completa a obra, Pai, pelo Espírito Santo em nós, nos purificando com o sangue. Purifica cada um com o sangue, nossas mentes purifica com o sangue, transforma as nossas vidas, Pai, em vaso de bênção em Tuas mãos, nos enchendo do azeite para que possamos, Deus, transbordar na Tua presença e sermos verdadeiros vasos de honra, Pai, pois existem vasos de desonra, Deus querido.
Nos ajuda a ser vaso de honra, Pai, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, trazer testemunho de vida. Purifica cada um de nós, Pai. Que nossas vestes estejam mais brancas que a alva neve, Pai. Que estejamos preparados para cear, meu Deus. Que estejamos preparados para subir ao encontro de Jesus nas nuvens, Pai. Pois Tu sabes da nossa pequenez. Tu sabes que nós precisamos de Ti, Papai. Pois Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos de Jesus reinando em nós, Pai. Reinando em nós, Pai. Reina, Jesus, em nosso coração. Reina em nós, Jesus. Que a Tua natureza, Jesus, esteja embutida em nós. Que possamos refletir a Tua glória, Senhor. Pelo Teu poder, Papai. Nos ajuda, Senhor, agora, pois confessamos tudo, Pai. Perdoa-nos, Papai. Que possamos participar da ceia hoje em paz, com alegria. Porque nós sabemos, Pai, que o grande dia está chegando, que nós vamos participar da boda do Cordeiro aí na glória. Oh, que dia glorioso será, Papai, pois queremos estar contigo logo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, Pai. O mundo está matando nossos irmãos, perseguindo nossos irmãos da fé, Senhor, nesses países, Pai, comunista. Nesses países muçulmanos, Pai querido, nossos irmãos estão sendo perseguidos porque servem a Jesus. Mas não negam a fé em obediência à Tua palavra, Senhor. Mas Tu és poderoso para alcançar também esses muçulmanos e salvar eles, Pai, trazendo um avivamento neste povo muçulmano, para que eles venham pregar o Evangelho como Paulo pregou com ousadia, Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, Pai, para dar vitória ao Teu povo na terra. Secalabachuriandaramas. Em nome de Jesus, Papai, nos ajuda agora, Senhor. Nós vamos agora participar da ceia. E que Tu possa abençoar este ato solene para a glória do Teu nome. E se houver algum irmão enfermo, receba a cura. Se algum irmão, Pai, está buscando o batismo, batize. Se algum irmão estiver buscando os dons, concede os dons, Papai. Pois estamos em comunhão contigo, Pai querido, porque vamos cear agora. Este momento solene, Pai, da ceia, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Vamos, amados irmãos, agora passar para o momento da ceia.